Fala aí, turma, tudo bem? Bem-vindos. Estamos de volta com mais um vídeo aqui. A leitura do Regimento Interno, Lei Seca, Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Vamos lá. Lembrando você que está chegando agora, né, esse é o seu primeiro contato, temos alguns vídeos já, né? Estamos aí com... Esse é o vídeo, é o sétimo vídeo da nossa série. Vamos trazendo aqui a leitura a Lei Seca, né? A leitura do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e fazendo algumas pontuações importantes de partes que a gente entende que pode ser relevante lá no seu concurso, tá bom? Você também pode fazer a leitura aí, acompanhando a nossa leitura, fazendo as observações, e você também pode depois lá ler lá o regimento, né? Esse aqui é todo o conteúdo do regimento relacionado ao concurso agora que está aberto, 2023 da Câmara dos Deputados. Nós estamos nesse momento em setembro gravando esse vídeo. E o concurso já está aberto, tá aberto as inscrições. Você pode estudar o regimento atualizado, tá? Nós estamos fazendo uma leitura do PDF do site da Câmara mesmo, lá do site do Planalto, a lei seca, e pontuando alguns pontos importantes que pode ser objeto da sua prova, tá bom? Muito legal. Aproveite e dá uma olhada no canal, tem outras, tem o regimento da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Temos uma série de aulas de informática, temos cursos de HTML, CSS, PHP ainda não, vamos trazer PHP, temos SQL, enfim, uma série de vídeos bacanas no canal que de repente pode ser muito útil aí para você, tá bom? Vamos lá, vamos à nossa aula de regimento, a nossa lei seca, vamos lá e pontuar aí mais alguns pontos relevantes para você, tá bom? Capítulo 3C da Corregedoria Parlamentar, capítulo acrescido pela Resolução 25 de 2013. Vamos ver? Artigo 21F. Vamos falar do artigo 21F. Vamos entender. Compete à Corregedoria Parlamentar, é de competência então da Corregedoria Parlamentar, observar o disposto no artigo 267, 68, 69 e 271. Primeiro, promover a manutenção do decoro, a ordem, a disciplina no âmbito da Câmara dos Deputados. Compete ainda a eles dar cumprimento às determinações da mesa referente à segurança interna e externa da Câmara dos Deputados. Compete ainda à Corregedoria promover sindicância ou inquérito para apurar notícias de ilícito no âmbito da Câmara dos Deputados que envolva deputados. Parágrafo único. Nas hipóteses de perda de mandato prevista no inciso 4, 5 do artigo 55 da Constituição Federal, a análise no âmbito da Câmara dos Deputados restringirá-se apenas aos aspectos formais da decisão judicial. Tá? Isso aqui foi acrescido pela Resolução 25 de 2013. Artigo 21G. A Corregedoria Parlamentar é composta de um corregedor e 3 corregedor substitutos. Parágrafo único. Os membros da Corregedoria Parlamentar serão designados para mandato de 2 anos pelo presidente da Câmara dos Deputados, vedada a recondução no período subsequente na mesma legislatura. Capítulo 3D da Secretaria das Relações Internacionais. Vamos entender. Artigo 21H. Compete à Secretaria de Relações Institucionais estabelecer as diretrizes diplomáticas parlamentares da Câmara dos Deputados, promover cooperação com parlamentos de estados estrangeiros, apoiar as delegações, comitivas e representações da Câmara dos Deputados em missão oficial. Artigo 21E. Artigo 21I. O secretário de Relações Internacionais será escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados entre deputados ou no exercício do mandato, podendo ser substituído a qualquer tempo, ou seja, vai ser escolhido entre um dos deputados e ele pode ser substituído a qualquer momento. Capítulo 3E da Secretaria da Comunicação Social. Vamos lá, artigo 21J. Compete à Secretaria de Comunicação Social, no âmbito de suas competências, das unidades administrativas vinculadas: zelar pela divulgação dos trabalhos parlamentares, trabalho da Comissão de Comunicação, estabelecer diretrizes de divulgação institucional, implementar ações
que facilite o alcance dos veículos de comunicações na Câmara dos Deputados e no território nacional. 5. Supervisionar as atividades das unidades administrativas vinculadas. E artigo 21K. O secretário de Comunicação Social será escolhido pelo presidente entre os deputados no exercício do mandato, que poderá ser substituído a qualquer momento e terá como atribuição a supervisão e vinculação veiculados à Secretaria de Comunicação Social. Capítulo 3F da Secretaria de Participação, Integração e Mídias Digitais. Vamos ver aqui, né? Artigo 21L. Compete à Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais, no âmbito de suas competências administrativas vinculadas. Primeiro, zelar pela divulgação do trabalho legislativo, basicamente a mesma competência da outra lá. Estabelecer diretrizes gerais de divulgação de caráter institucional e legislativa por intermédio de mídias digitais e internacionais. 3. Supervisionar as atividades das unidades administrativas vinculadas, ampliar a interação com a sociedade por intermédio das mídias sociais, artigo acrescido pela Resolução 6 de 2019. Artigo 21-M. O secretário de Participação, Integração e Mídias Digitais será escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados dentre os deputados no exercício do mandato e poderá ser substituído a qualquer tempo e ainda terá como atribuição a supervisão das unidades administrativas vinculadas à Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais, incluído pela Resolução 6 de 2019. Capítulo 3G da Secretaria da Transparência. Artigo 21N. Compete à Secretaria da Transparência. São órgãos da Câmara, né? Primeiro, supervisionar e o cumprimento da Lei 12.526, de 18 de novembro de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação no âmbito da Câmara dos Deputados. 2. Promover e fomentar a cultura de transparência no âmbito da Câmara dos Deputados, dos demais poderes da União e da sociedade civil. 3. Avaliar a participação, avaliar a aplicação e propor medidas de aprimoramento da legislação alusiva à transparência, ao acesso de informação, ao controle social da administração pública. 4. Realizar estudos e pesquisas sobre a utilização de tecnologias de informação no desenvolvimento de transparência, no acesso à informação e controle social das administrações públicas. Artigo 21-O. O secretário de Transparência é escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados e dentre os deputados no exercício do mandato e poderá ser substituído a qualquer momento. Capítulo 4 das comissões. Das disposições gerais, seção 1. Artigo 22. As comissões da Câmara são: primeiro, permanentes, as de caráter técnico, legislativo ou especializado, e integrantes da estrutura institucional da Casa, coparticipantes e agentes do processo legiferante que têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidas a exames e sobre elas deliberar, sim, com o exercer o acompanhamento dos planos de programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União no âmbito das respectivos campos temáticos e áreas de atuação. 2. Temporárias, as criadas para apreciar determinado assunto que se extinguem ao término da legislatura ou antes dela, quando alcançado o fim a que se destina as expirando, né, o seu prazo de duração. Ou seja, existem as comissões permanentes, que são aí entre aquelas questões da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Transporte, de Infraestrutura, de Economia, enfim. São comissões permanentes que debatem cada tema. Tem basicamente uma comissão para cada tipo de tema específico, cada área, né? Então, essas são as comissões permanentes. E as comissões temporárias são aquelas que são criadas para determinada finalidade. Por exemplo, uma comissão para a realização do concurso público. É constituída uma comissão e ela vai acompanhar enquanto há a realização daquele procedimento. A comissão para, por exemplo, o processo de cassação de um deputado. Será montada uma comissão para aquilo, né? Comissão, por exemplo, para investigar um determinado crime, né? Uma CPI. É montada uma comissão temporária com tempo, duração, tema, enfim, especificado, né? Título 3 das sessões da Câmara.
Capítulo 1, disposições gerais. Vamos entender. Artigo 65. As sessões da Câmara dos Deputados, primeiro, preparatória, que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira e terceira sessão legislativa de cada legislatura. Deliberativas, né? Sessões deliberativas são as sessões ordinárias, as que qualquer sessão legislativa é realizada apenas uma vez por dia, de terça a quinta-feira, iniciando sempre às 14 horas. Tem ainda as sessões extraordinárias a realizar-se em dias ou horas diversas dos prefixados para as ordinárias. O que acontece? Então, nós temos aqui as sessões, né? Sessões das câmaras, são as sessões preparatórias, que é aquela que onde se recebe as informações dos deputados que estão tomando posse, para a posse dos deputados. Depois tem uma outra sessão preparatória, que são para as eleições dos cargos da mesa diretora, né? E depois as sessões deliberativas, que são aquelas que vão deliberar sobre alguma temática especificada, e aí elas são divididas, né? As deliberativas se dividem em ordinária, que é a ordinária, que são as sessões que ocorrem, né? Dentro do calendário já predeterminado da Câmara dos Deputados, que ocorre às terças às quintas-feiras, né? De terça às quintas-feiras, portanto, sempre às 14 horas, e a extraordinária, que é aquelas que é convocada por deputados, pelo presidente da República, pelo presidente da própria Câmara, pelas comissões, enfim. Por bloco parlamentar, pode haver então essa convocação para que aconteça uma sessão extraordinária. B, né? É a questão extraordinária, a gente falou. 3. Não deliberativa. O que são? São as sessões não deliberativas. Vamos falar aqui. A. As de debates a realizar-se de forma idêntica às ordinárias, porém com duração de 5 horas e sem ordem do dia. Apenas uma vez às segundas e sextas-feiras, iniciando-se às 14 horas nas segundas-feiras e às 9 horas às sextas-feiras, podendo os líderes delegar os membros de suas bancadas o tempo relativo às comunicações de lideranças. B. Solene, as realizadas pela grande comemoração e homenagens especiais por prazo não excedente a 4 horas, ou seja, sessões que são para homenagear um artista, um atleta, uma personalidade, um próprio político, um jurista, enfim. São solenidades, não sessões solenes. Inciso 4º, revogado pela Resolução 19 de 2012, artigo 66. As sessões ordinárias constarão de pequeno expediente com duração de 60 minutos, improrrogáveis, destinado à matéria de expediente e aos oradores inscritos, se tem a comunicação a fazer. 2. Grande expediente. O grande expediente a iniciar-se 10 ou a 15 horas, né? Vai de 10 a 15 horas, conforme o caso, com duração improrrogável de 50 minutos, distribuído entre oradores inscritos. 3. Ordem do dia. A iniciar-se às 16 horas. Esse é o horário de iniciar a ordem do dia, às 16 horas. 4. Comunicações parlamentares. Desde que haja tempo destinado às representações de partido ou bloco parlamentares, alternadamente indicados pelo líder. Parágrafo 1º. Em qualquer tempo da sessão, os líderes, pessoalmente ou mediante delegação, escreve-se a vice-líder, que poderão fazer comunicação destinada a debate em torno de assuntos de relevância nacional. 2. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara dos Deputados poderá determinar a fim de adequar às necessidades da casa que a ordem do dia observa tempo destinado aos oradores durante o expediente. Parágrafo 3º. O presidente da Câmara dos Deputados poderá não designar a ordem do dia para ocasiões ordinárias que converterão em sessão de debate. Parágrafo 4º. O presidente da Câmara, de ofício, por proposta do colegiado de líder ou mediante deliberação do plenário, sobre requerimento de pelo menos 1/10 dos deputados, poderá convocar período de sessões extraordinárias exclusivamente destinada à discussão e votação de matéria
constante no ato da convocação. Parágrafo 5º. Durante os períodos de sessões a que se refere o parágrafo anterior, não serão realizadas sessões ordinárias nem funcionarão as comissões permanentes. Artigo 67. A sessão extraordinária será destinada exclusivamente à discussão e votação de matérias constantes na ordem do dia. Parágrafo 1º. A sessão extraordinária será convocada pelo presidente de ofício, pelo colegiado de líder, por deliberação de plenário, a requerimento de qualquer dos deputados. Parágrafo 2º. O presidente prefixará o dia, a hora e a ordem do dia da sessão extraordinária, que serão comunicadas à Câmara, comunicará em sessão e publicar no Diário Oficial da Câmara dos Deputados e, quando medir inferior a 24 horas, para a convocação também por via telégrafa ou telefônica aos deputados. Artigo 68. A Câmara dos Deputados poderá realizar sessão solene para comemorações especiais ou receptação de altas personalidades, a juízo do presidente ou por deliberação plenária mediante requerimento de 1/10 dos deputados ou líderes, que representem este número, atendendo aos requisitos. Em sessão solene, poderão ser admitidos convidados à mesa e, no plenário, a sessão solene que independe de número será convidado à sessão ou através do diário da Câmara dos Deputados e nela só usarão a palavra os oradores previamente designados pelo presidente. 3. Será admitida a realização de 2 ou 3 sessões solenes por deliberação plenária a cada mês, ou seja, pode ter então até 2 sessões solenes, no mês, a cada mês. 4. Para se submeter ao plenário, o requerimento que homenagear deverá constar no avulso, na ordem do dia, como matéria sobre mesa. Quinto, terá preferência para deliberação plenária o requerimento que for apresentado à mesa em primeiro lugar, 2. Parágrafo 1º. As demais homenagens serão prestadas durante a prorrogação das sessões de debates convocados para que as segundas e sextas e por prazo não superior a 30 minutos, Segunda e quinta e não passando 30 minutos. Tratando-se de congressista da legislatura, o chefe de um dos poderes da República ou o chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas, as homenagens poderão ser praticadas no grande expediente. 2. Nas homenagens prestadas durante o grande expediente, observarão-se o previsto para o artigo para as sessões solenes e nas prestações de prerrogativa das sessões atender-se-á ainda ao seguinte. Primeiro, só poderão ocorrer no máximo 2 homenagens a cada mês. Falará por 5 minutos, além do autor, um deputado de cada partido ou bloco parlamentar, indicado pelo respectivo líder. 3. Esgotado o prazo previsto nesse parágrafo, a sessão será levantada, facultada aos inscritos o direito de publicar e divulgação de seus pronunciamentos. Artigo 69. As sessões serão publicadas, mas excepcionalmente poderão ser secretas quando assim deliberar o plenário. Artigo 70. O presidente poderá suspender a sessão por uma única vez pelo prazo máximo de 1 hora, findo ao qual considerar encerrada. Artigo 71. A sessão da Câmara só poderá ser levantada antes do prazo previsto para o término de seus trabalhos no caso de tumulto grave, falecimento de congressista na legislatura, de chefe de um dos poderes da República ou quando for decretado luto oficial. Parágrafo 3º. Presença nos debates e menos de 1/10 de número total de deputados. Artigo 73. Para a manutenção da ordem, respeito e autoridade das sessões serão observadas as seguintes regras. Primeiro, só deputados e senadores podem ter assento no plenário, ressalvado o disposto no parágrafo 77, no artigo 77, parágrafos 2 e 3. Não serão permitida conversa que perturbe a leitura do documento chamado para votação, comunicações da mesa, discursos e debates. 3. O presidente falar sentado e os demais deputados de pé, não se fisicamente impossibilitado. O orador usará a tribuna na hora grande expediente, nas comunicações de lideranças e nas comunicações parlamentares ou durante as discussões, podendo, porém, falar no microfone à parte, sempre que
no interesse da ordem, o presidente isso não o puser. Inciso 5º. Ao falar da bancada, o orador, em nenhuma hipótese, poderá fazer de costa à mesa. 6º. A nenhum deputado será permitido fala sem pedir a palavra e sem que o presidente o conceda. Somente após essa concessão, a taquigrafia iniciará o acompanhamento de discurso. 7º. Se o deputado pretender falar ou permanecer na tribuna antirregimentalmente, o presidente adverti-lo-á. Se, apesar da advertência, o deputado insistir em falar, o presidente dará o seu discurso por terminado. Parágrafo 8º. Sempre que o presidente der por fim o discurso, os taquigráficos deixarão de registrar. 9º. Se o deputado perturbar a ordem ou o andamento regimental da sessão, o presidente poderá censurá-lo oralmente ou, conforme gravidade, promover a aplicação das sanções previstas no regimento, que seria expulsá-lo, né? 10. O deputado, ao falar, dirigir as palavras ao presidente ou ao deputado de modo geral, refere-se ao discurso ao colega. O deputado deverá fazer parecer seu nome de tratamento do senhor ou deputado quando ele dirigir o deputado dar-lhe ao tratamento de excelência. Artigo 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa ao membro do Poder Legislativo ou às autoridades constantes dos demais poderes da República, às instituições nacionais ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas. 8. Não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial, de levantar a questão da ordem ou para aparteá-lo em um caso de comunicação relevante que o presidente tiver de fazer. Inciso 14º. A qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do plenário. Artigo 70. O deputado só poderá falar nos termos expressos desse regimento, primeiro, para apresentar a proposição, para fazer comunicação ou aversar assuntos diversos na hora do expediente ou das comunicações parlamentares, sobre proposição em discussão, para questões de ordem e para reclamação, e ainda para encaminhar a votação. 7º. A juízo do presidente para contestar a acusação pessoal da própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Artigo 75. Ao ser-lhe concedida a palavra, o deputado dali inscrito não poderá falar, entregará à mesa do discurso escrito para ser publicado e dispensar-lhe a leitura observando as seguintes normas. Primeiro, se a inscrição houver sido para o pequeno expediente, será admitida a conformidade deste artigo, discurso que não resulte em transcrição de qualquer matéria e desde que não ultrapasse cada 3 laudas datilografadas em espaços de 2. 2. A publicação será feita pela ordem de entrega e, quando desatender às condições fixadas no início anterior, o discurso será devolvido ao autor. Artigo 76. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido para outra sessão, salvo se fim do tempo a ele destinado ou a parte da sessão em que deva se proferir, e nas hipóteses do artigo 71, 73, 72, incisos 8º, 79, parágrafo 3º, 82, parágrafo 2º e 91. Artigo 77. No recinto do plenário, durante as sessões, só serão admitidos deputados e senadores, os ex-parlamentares, os funcionários da Câmara a serviço e os jornalistas credenciados. Parágrafo 1º. Será também admitido o acesso a parlamentar estrangeiro, desde que no respectivo parlamento se adote igual medida. Parágrafo 2º. Nas sessões solenes, quando permitindo o ingresso de autoridade no plenário, os convidados serão feitos de maneira a assegurar tanto aos convidados aos deputados lugares determinados. Parágrafo 3º. Haverá lugares na tribuna de honra reservada para convidados membros do corpo diplomático e jornalistas credenciados. 4. Ao público será franqueado o acesso às galerias circundantes para assistir às sessões, mantendo-se a incomunicabilidade
da assistência com o recinto do plenário. Artigo 78. A transmissão para rádio, TV, bem como a gravação de sessões da Câmara depende de prévia autorização do presidente, observará as normas fixadas pela mesa. Tá aí, falamos um pouco mais aqui no regimento interno da Câmara dos Deputados. Se você curtiu a nossa leitura, considere inscrever-se no nosso canal, deixar um like e compartilhar com os amigos nas suas redes sociais. Valeu, até a próxima.